Vamos falar um pouquinho sobre esses conceitos de rede. Tá? O que é uma rede? O que é uma rede? Né? O que é uma network? Todos vocês aqui participam de uma network. Tem que seja uma network de técnicos, um blog, um fórum, tá? O Facebook, o Orkut, MSN. Tudo isso aí é uma network. Qual que é o princípio básico dessa network? Qual seria qual o princípio básico da comunicação? Hã? Como você troca informação? Mensagem. Como que você entende uma mensagem? Protocolo? Linguagem. Pela linguagem. Não adianta nada eu chegar para você e falar em japonês, você não vai entender. Não existe, então. Quer dizer, o princípio básico de uma comunicação é a linguagem. Tá? É a linguagem. Então, quer dizer, o que é uma network? Uma network é uma rede de comunicação, vários computadores ligados entre si, estabeleceu uma rede de contatos, transmitiu um programa de rádio ou TV por várias estações ao mesmo tempo. Tá? Isso é o princípio. O que é uma network? Uma rede. Ok? Então, tem vários tipos de comunicação, via linguagem, código Morse, sinais e bandeira. Então aqui nós temos basicamente, né, sem regra não existe comunicação. Então quer dizer, são duas pessoas falando línguas diferentes, elas quando falam a mesma língua, elas estão estabelecendo a comunicação. Né? Tá? Então temos protocolos de rede, comunicações, protocolos IP, TCP, a Ethernet, UDP, XMPP, HTTP, tá? E o CobraNet e o EtherSound, que são protocolos de rede de áudio. Tá? Aqui temos aqui duas redes incompatíveis, quer dizer, uma rede wireless falando com uma rede uma rede com fio falando com uma rede sem fio. Os dois não se entendem. Então você tem que ter o mesmo tipo de comunicação entre os dois. Tá? O mesmo protocolo. Quando a gente fala de áudio via rede, a gente fala de topologia. Nós temos as topologias em estrela, em anel e a corrente, né? Que é uma daisy chain, como a gente fala. Vamos falar de diferença entre elas. A daisy chain, ou cadeia, é a mais fácil de todas e a mais rápida. Desvantagens. O sistema fica dividido em dois em caso que o cabo se parta. Então, por exemplo, temos aqui a M7, ES e o Stage Box. Se esse cabo aqui parte, isso aqui vira um sistema, isso aqui vira outro sistema totalmente diferente. Tá? E a comunicação é perdida. Tá? A comunicação acaba. Temos a ring, que é o anel. Vantagens do anel. Comunicação pode ser feita em todas as direções. O sistema não é afetado por uma falha do equipamento. Quer dizer, ele tem redundância. Desvantagens. Não é fácil de fazer uma alteração do sistema rapidamente. Tá? Quer dizer, se você quiser mudar um equipamento do lugar, no anel, nessa topologia, ela não é tão fácil de ser feita. Tem que se mudar uma série de configurações. Se a comunicação acontece, e se ela partir, ela acontece no sentido contrário. Tá? Quer dizer, a comunicação em ring é a mais segura que tem. Tá? Temos a comunicação em estrela, onde você usa um artefato para expandir, ramificar a sua rede. Qual seria esse artefato? Um switcher. Tá? Se o switcher quebrar, parou o sistema inteiro. Tá? Vamos lá, vantagens do áudio via rede.
monitoração de amplificadores, é possível, ajuste de ganhos de entrada, transmissão de áudio sem perdas, interligação de equipamento, peso, eliminou o multicabo e eliminação de ruído. Tá? Vamos lá. Primeiro sistema digital que a gente tem, que pode ser incorporado na nossa rede. O AD8HR, o pré da PM5D-RH, que é o mesmo pré da PM5000. Você pode ter esse cara ligado num equipamento chamado NAI48S. NAI, Network Audio Interface, 48 canais ES. Saída, entrada ASBU. Então ele é um conversor ASBU para rede. Então, quem foi na AES esse ano teve a oportunidade de ver a M7CL ES, que é essa daqui, trabalhando com o pré, que é dela, e o pré da PM5D-RH. Então a gente apelidou de M7CL-RH. É a M7CL, essa ES, funcionando com os prés da PM5D-RH, via rede, através desse cara aí, do NAI48S. Tá? Quem tem um sistema de gravação em Pro Tools com interfaces, o HD3, por exemplo, que é ASBU também, eu podia estar mandando via ASBU dele para esse cara, saindo a ASBU e já entrando no HD3 logo de uma vez. DB25, cabo DB25, DB25. Tá? Esse equipamento ele é muito usado em broadcasting, porque broadcast funciona basicamente com a ASBU. Então eu mando either sound, ele converte para a ASBU, ou recebe a ASBU. A ASBU é um protocolo digital que foi padronizado pela Sociedade Internacional de Áudio, que é uma convenção para que todo mundo tivesse o mesmo protocolo digital de áudio, que é o AS3. Então todo mundo, todos os fabricantes de todos os equipamentos no mundo, falaram assim, vamos fabricar um protocolo digital comum a todo mundo. Então foi estabelecido o ASBU, para que todo mundo fizesse o equipamento em ASBU, você faz o seu em ASBU e nós dois podemos conversar. O maior dilema no momento é estabelecer um protocolo de rede que seja comum para todo mundo. Por exemplo, eu tenho um protocolo de rede, você tem outro, só que os nossos não conversam, porque os nossos não falam a mesma linguagem. Então, o que a gente está fazendo, está todo mundo migrando para o AVB, né? Audio Video Bridge, que é um sistema de áudio digital via cabo de rede. Mas o que parece que vai acontecer é que todo mundo vai converger ou para o Ether Sound ou para o Dante. São os dois mais populares de todos, né? Então a gente está aí no... A gente tem os dois, né? Se você optar por um, nós temos. Se você optar pelo outro, nós temos também. Tá? Mas esse cara aí, ele funciona em ASBU. Ether Sound, ASBU. Tá? Bem, a Yamaha, ela dispõe de placas de rede em formato Ether Sound, que é a MY16ES64, que é essa daqui. Ela pode ser colocada em qualquer mesa da Yamaha, qualquer uma. Ela recebe Ether Sound. Então muita gente pergunta, poxa Aldo, eu posso ligar esse pré aqui na minha mesa? Pode, pode. É só colocar aquela placa ali. Tá? Só colocar aquela placa. Essa placa é compatível com qualquer mesa da Yamaha. Só que essa placa, a gente chama ela de placa núcleo. É a placa que recebe o cabo de rede. Para você chegar em 64 canais, você precisa de mais quantas placas? Mais 3. Só que essa placa não é uma placa barata, é uma placa que custa mais ou menos uns $3.000. Então, a gente recomenda a placa MY16EX. Então, sai da placa de rede, essa aqui, Cascade, sai daqui e entra aqui. E daqui vai para outra. Você faz uma cascata de placas. Vai ficar mais ou menos assim, ó. Sai de uma, entra na outra, que sai de outra. E vem só o cabo de rede aqui, ó. Que você consegue se comunicar.
aqui nós temos um exemplo, né, de sistema de áudio via rede, uma PM5D, mandando para esse sistema um Media Converter, que manda a fibra ótica, que manda para a mesa de PA, de monitor, que a mesa de monitor manda para as potências, tá? As potências aqui, tudo via digital, tudo via cabo de rede. Todo mundo funcionando via Ether Sound.